Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que Abarrá foi visitar o Mehmet, juntamente com a Foliá, logo depois que ele se acordou, e Abarrá já vai dando a notícia para ele que o médico disse para elas que os exames dele saíram muito bem e que está tudo normal. Ele fica muito feliz e diz que se alegrava ainda mais se ele pudesse ir logo embora dali. Ela pede sorridente que por favor ele só suporte ali só mais alguns dias e que logo depois disso todos eles vão embora para casa juntos. Só que o negócio é que nesse momento fica um clima um pouco chato porque o Mehmet vai perguntar cadê a Razete, então Abarrá fica até sem saber o que falar, a Foliá fica um pouco até envergonhada, também querendo ou não ela fica triste logo depois de ele ter perguntado diretamente pela Razete, sabendo que ela está bem ali na frente dele e ele não perguntou nada a ela, então foi nesse momento quando ele perguntou sobre a Razete e Abarrá, ela um pouco encabulada disse para ele que na realidade ela foi embora para casa e o Mehmet pergunta o porquê e Abarrá olha até para Foliá meio desconfiada, mas apenas responde que ela estava exausta, muito cansada e quis ir para casa para descansar um pouco. O Mehmet agora pergunta também pelo Atés onde ele está e Abarrá explica que ele teve ali todas as noites ao lado dele, mas que depois ele deu uma saidinha para ir ver o filho dele. Por sua vez, a Foliá parece que é transparente e ele não tá vendo ela porque nem com ela ele falou. A Azul nesse exato momento ela tá muito desesperada, indo para um lado e para o outro, pedindo a Alá que por favor que ajude ela a encontrar o filho dela, ao mesmo tempo que o Atés vem chegando ali um pouco desesperado e diz que já procurou por todos os lados e ele não se encontra em lugar nenhum. Ela continua desesperada, o Atés agora começa a pressionar ela e diz que supõe que ela estava com o Duruk e como é que ela pôde permitir que ele desaparecesse assim novamente. Ela apenas responde para ele que estava dormindo, mas quando acordou ele já não estava mais ali. Ele diz um monte de coisa com ela, pressiona ela bastante e depois diz que esse comportamento que ela está é muito irresponsável. A Azul agora começa a gritar com ele e questiona se ele está querendo dizer que o sumiço do Duruk agora é culpa dela. Ele fica meio calado e ela continua gritando, perguntando se ele está querendo afirmar que isso aí é culpa dela. Ele grita com ela revoltado, com os dentão para frente, dizendo que sim, que é lógico que ele vai culpar ela, porque ela é a mãe dele e que deveria ser mais responsável e que lógico que está culpando ela sim por esse sumiço dele. Ela grita com ele também, dizendo que ele não tem nenhum direito de falar com ela dessa forma e logo depois questiona ele também onde que ele esteve a noite toda. Ele fica calado e ela continua gritando com ele, perguntando para onde ele foi, onde ele esteve a noite toda. Ela pressiona ele, aperta ele bastante e pergunta que na realidade ele esteve foi com aquela noiva dele, né? Ele diz a ela que ela tenha muito cuidado com o que ela está dizendo e ela diz a ele que ele apenas fale a verdade para ela, que não foi isso mesmo que aconteceu, que ele deixou o Duruk ali para ficar com ela. Ele continua dizendo para ela que ela tenha muito cuidado com o que está dizendo e que não venha procurar desculpas ali por um erro que é só dela. Para que essa discussão pare um pouco aí, pelo menos a gente acredita nisso, né? O Ismael chega ali, o Atés se aproxima dele, a Azul também, e o Ismael pergunta a ele o que foi que aconteceu e se ele já tem alguma notícia do Duruk. O Atés diz que não tem nenhuma notícia sobre ele ainda e que já buscou ele por todos os lugares e ele não está em lugar nenhum. O policial que está ao lado pergunta ao Atés quem foi a última pessoa que viu o filho dele antes de ele desaparecer. O Atés olha para Azul e diz que foi a sua própria mãe e ela confirma que sim, que ela foi a última a ver ele. Então o polícia diz a ela que ele tem algumas perguntas a fazer a ela. Ela diz que sim, que ele pode perguntar o que quiser e ele começa perguntando se ele tem algum amigo, algum vizinho, alguém que ele pudesse ir até lá. Ela responde que ele tinha sim, mas era lá na Suíça porque eles chegaram para morar ali há pouco tempo. Ele diz que tudo bem, que ele entende e que vai precisar de algumas fotografias do Duruk para iniciar as buscas por ele. Ela diz que tudo bem, que vai buscar agora mesmo, que espere um pouco que ela já volta. Já o Ismael puxa o Atés um pouco de lado e diz a ele que necessita conversar um pouco com ele ali e pergunta se por acaso eles tiveram alguma briga recentemente ali, eles dois, ele e a Azul. Ele explica a ele que não, que esteve tudo bem entre ele e a Azul e o Ismael continua questionando se ele teve algum problema fora da casa e o Ismael continua perguntando se ele teve algum problema, alguma peleja ali lá fora e o Atés questiona ele perguntando o que é que ele está pensando, se ele está achando mesmo que o Duruk foi levado por alguém. O Ismael diz para ele que está fazendo essas perguntas porque na realidade eles têm que ficar a par ali de todas as possibilidades.
O Atés diz a ele que não tem problema com ninguém e que na realidade acredita que não foi bem isso que aconteceu e questiona ele o porquê que alguém ia querer levar ele e fazer tudo isso com a família dele. Nesse momento, a Azul vem chegando com as fotos e o Ismael apenas diz para o Atés que compreende, entende ele, e a Azul, logo depois de entregar as fotos, o Cid dá aos policiais e diz que agora mesmo eles façam a busca por esse garoto. A Azul pede ao Ismael que, por favor, que suplica a ele que ele encontre o Duruk e ele diz que tudo bem, que eles vão fazer até o impossível para encontrar o filho dela. O Cid diz a ela que agora mesmo eles vão fazer umas buscas ali pela vizinhança e que se eles não tiverem sucesso, eles vão buscar reforço para que assim eles possam procurar por todos os lados, mas vão encontrar o filho dela. Então é aí que o Ismael pede a ela mais uma vez que ela se acalme e ela agradece a ele. Então o Atés diz que eles não podem mais ficar ali esperando e que vamos agora mesmo atrás do meu filho. Então ele sai e deixa a Azul ali sem saber o que fazer. A Azul em seguida fica chamando por Alá, chamando ele de querido Alá, por favor, onde que está o meu Duruk? Eu preciso saber onde está o meu filho amado. Já com a Efsun, ela vem descendo com a Sultan e a Efsun já vem reclamando, dizendo que elas estão sem dinheiro, e a Sultan diz a ela que ela não precisa se preocupar com isso porque elas ainda têm as gravações e que elas podem pedir o que quiser com essas gravações ali em mão. Enquanto elas vêm conversando, o Elias vem descendo e a Sultan continua dizendo a ela que não se preocupe, que ela espere apenas alguns dias. Ao bater de frente ali com o Elias, a Efsun vai perguntando ao pai dela o que foi que aconteceu e para onde ele vai. O Elias responde para ela que ele precisa refrescar um pouco a mente e fica olhando com a cara feia da gota serena ali para a Sultan, e a Sultan por sua vez diz a Efsun que por favor que ela vá lá na tendinha e compre algumas coisas e dê um tempo por lá porque ela precisa falar algumas coisas urgentes com o papai dela. A Efsun pergunta o que é que ela tem para conversar com ele e que poderia conversar na frente dela ali e que também a conversa deles dois ali parece que são infinitas, nunca se acaba. Efsun sem saber o que fazer, então ela acaba saindo deixando o Elias sozinho com a Sultan. Logo em seguida a Sultan olha para o Elias e diz: vamos, anda, entra aí que a gente tem muita coisa para falar. A Sultan logo agora, frente a frente com Elias, os dois conversando, ela começa a pressionar ele e diz que ele é um tremendo de um covarde e pergunta o que é que ele tem que esconder ela da Efsun e continua ali dizendo um monte de coisa que ele fez ela sofrer bastante esse tempo todo, ocultando, escondendo ali a sua filha dela, e fala mais uma vez que ele é um tremendo de um covarde porque esse sofrimento todinho que ele fez ela passar não tem precedentes e que na realidade ele não deveria ter feito nada disso, porque o sofrimento que ela passou, nada nessa vida vai conseguir apagar. O Elias fica calado e a Sultan continua dizendo que tem muitas coisas ocultas ali da sua própria filha e que ele não está sendo capaz de dizer isso para ela, que ele deveria sim contar tudo ali sobre sua filha, ao mesmo tempo que a Efsun ela vem chegando e escuta até um pedaço dessa conversa. A Efsun se aproxima, como eu disse a vocês, ela escutou um pedacinho ali, então ela pressiona o Elias e diz para que ele responda agora mesmo a pergunta da Sultan, porque elas duas estão ali lhe ouvindo. Eles dois ficam em silêncio e a Efsun olha para a cara da Sultan, depois olha para a cara do Elias e continua pressionando para que ele responda a pergunta agora mesmo. Eles ficam calados, não respondem nada e a Efsun pressiona ainda mais para que ele responda o que é que eles estavam conversando e o que a tia dela quis dizer ali quando falou sobre a filha dela, e pede para que ele responda agora mesmo o que é que eles estavam falando, de onde foi que eles tiraram isso. A Sultan fica tentando ali enrolar a Efsun e diz que ela escutou tudo errado, porque na realidade o que ela quis dizer é que uma tia é como se fosse uma própria mãe, e pergunta se ela entendeu. Só que a Efsun ela fica muito encabulada aí, porque ela sabe mais ou menos ali o que foi que ela ouviu. O Elias fica calado sem saber o que falar, a Efsun muito encabulada, e a Sultan diz que é como ela acabou de ouvir, a Efsun é como se fosse para ela sua própria filha, e depois para tentar dar o desdobro ali na Efsun, grita com ela perguntando se ela agora tá com obsessão por causa disso e pergunta se ela vai ficar pressionando ela por causa de um assunto desse. O Elias diz para ela que sim, que é justamente o que a Sultan está dizendo, e a Sultan continua dizendo que ela, a Efsun, é como se fosse na realidade sua própria filha e lhe abraça. Depois ela olha para a Efsun e continua dizendo para ela que ela compreende ali na realidade dentro dela que ela é como se fosse para ela sua própria filha, e diz a ela que lhe ama muito. Só que a Efsun ela não está querendo acreditar nessa conversa não, ela fica em silêncio
silêncio total, a Sultã fica tentando enrolar ela, o Elias fica em silêncio e a gente percebe que o cerco está fechando e mais cedo ou mais tarde a própria Efsun vai descobrir que a Sultã é sua verdadeira mãe. É isso aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever em nosso canal para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos episódios da novela Essa Vida é Minha. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Clica nesse vídeo que está aparecendo aí para você, que é mais uma novidade que virá da sua novela preferida. Agradecemos sua presença, um grande abraço e até a próxima.